Gelson Negrão, jornalista, fiquei muito feliz por ter aceitado participar com a gente do site, falando sobre esporte, mas um esporte com esse seu olhar, o olhar de Gelson Negrão. Eu agradeço pela oportunidade, é um exercício constante, nessa profissão a gente está o tempo todo aprendendo e vamos falar do esporte, Helenida, não só da perspectiva institucional, né? Não só do time de futebol, do time de vôlei, não só do automobilismo, mas falar do esporte que traz cidadania, né? Do e tudo esporte que tem por forma trás do talentos. esporte também. Sem dúvida, as nossas carências, os nossos talentos, a nossa infraestrutura. Eu costumo dizer, Helenida, que o esporte, antes de formar novos ricos, novos milionários, ou novos talentos, tem que formar homens e mulheres de bem, cidadãos. Essa é a função primordial do esporte. No site, falando em esporte, porque você vai trazer sempre as suas matérias em áudio, né? Vamos inovar, né? Ao invés do texto, você sabe que eu não me dou muito bem com texto, né? Eu acho que corri demais com o rádio e aí fiz muita televisão no improviso e não desenvolvi, eu admito, tenho lá minhas deficiências com o texto, mas eu gosto muito de falar. O rádio é uma paixão antiga, eu comecei no rádio, a escola do rádio me permitiu chegar à televisão e depois de um bom tempo em televisão eu tive a oportunidade de voltar para o rádio, estou gostando, estou adorando, é uma experiência rica. Verdade. E aí quando surgiu esse convite, por que a gente não faz uma coisa diferente? Vamos oferecer o conteúdo em forma de comentário, em forma de áudio para o nosso público. Gelson, o rádio te levou para muitos lugares nesse mundo. As coisas mais importantes que eu fiz na minha carreira como jornalista, esportivo em especial, foram bancadas pelo rádio, Helenida. Já foram 4 Copas do Mundo. A televisão depois entrou no contexto da cobertura do rádio, mas tudo isso puxado pela cobertura do rádio. Foram 4 Copas do Mundo, foram 3 edições de Jogos Olímpicos, fiz muito automobilismo, fiz muito futebol. O rádio é bom por isso, né? Você consegue mobilizar com pouca energia um resultado muito melhor. Televisão é uma coisa muito cara, operacionalizar a televisão em eventos, por exemplo, como Copa do Mundo e Olimpíada, é uma coisa muito complexa, demanda direitos, demanda equipamento, demanda uma equipe muito maior, ela é muito mais onerosa. O rádio, além de ser mais fácil dessa perspectiva de custo, ele também é mais ágil, né? E você sabe que nas 2 últimas Copas do Mundo, nós fizemos uma parceria muito interessante com a Rede Massa em forma de boletins. Na verdade, era a figura de um jornalista da casa acompanhando um evento e a gente tratou de fazer uma coisa bem focada, uma cobertura da perspectiva da participação dos atletas do Paraná. Bacana, né? Quando a gente fala de Olimpíada, né? Da perspectiva da participação dos atletas do Paraná. Então você reduz significativamente o leque, a abrangência da sua abordagem. E aí eu levei uma câmera, levei um equipamento e foi a minha estreia como cinegrafista. Que falta faz o cinegrafista, né? Que falta faz o repórter cinematográfico, aquele olhar profissional por trás das câmeras. É um dom que eles têm, né? E não podem ser dispensados. Da perspectiva prática, ajudou, fez o que tinha que ser feito, mas falta ao profissional. O cara da iluminação, o cara do áudio, né? Faz toda a diferença. Isso tem custo, né, Helenida? A construção, por exemplo, de uma cobertura, uma reportagem, uma única história, ela começa lá na pauta, no produtor que levanta as informações, que vai subsidiar a equipe, o repórter, o cinegrafista, a apresentadora, né? Olha, o evento é esse, ou o apresentador, o evento é esse em tal lugar, com esse foco vai acontecer isso, lá estarão Ciclano, Beltrano. Quer dizer, você cerca de informações, esse é o trabalho do pauteiro. Você entrega isso na mão do repórter, do apresentador ou da apresentadora. E aí a gente vai lá e executa. E você junta, você faz um trabalho de coleta, de muito material. E aí depois você escreve da perspectiva da história que você quer contar. E despeja para o editor. E entrega isso na mão do editor. Então o editor tem uma missão muito importante, muito nobre, que é validar o trabalho que foi bem feito pela pauta ou não. É verdade. Tem isso também, a gente costuma ver o contrário. É validar ou não o trabalho que foi bem ou às vezes nem tão bem feito assim pelo repórter, pelo apresentador, para dar ao material uma cara de conteúdo bom para ser exibido. E para isso, os captadores, né, dessa imagem e desse evento também tem um papel fundamental. Porque se não tiver esse olhar de jornalista, o que está acontecendo, onde, como, por quê, perde todo o lance, né? E cada evento, Helenida, tem um olhar diferente. Tem. Cobrir uma festa exige uma perspectiva.
não é? Movimentos mais lentos, você tem que valorizar a beleza, valorizar a estética do lugar, valorizar a iluminação, valorizar as pessoas. Quando você vai para um evento esportivo, o que você quer? Movimento, agilidade, closes, imagens mais fechadas. E assim é o que a gente está fazendo aí com esse tubarão que voltou, né? Espetáculo, voltou com tudo. Uma fase extraordinária. E o público voltou. Não tem segredo, Helenida. O torcedor, ele responde à medida em que você dá para ele um bom produto, e esse bom produto a gente entende por um bom time de futebol, uma equipe competitiva. Londrina tem 500 mil habitantes, é a segunda maior cidade do estado, a segunda maior economia. Não é justo, Helenida, que nós não tenhamos, por consequência, o melhor time do interior do Paraná. Verdade. A gente não pode comparar. A gente tem orgulho da cidade, alegria. Sem dúvida. Sabe por quê? O nosso público também está carente desse tipo de atividade. Nós não temos muitos eventos esportivos ou eventos esportivos significativos. E quando você fala de futebol, o futebol é muito eclético, né? Ele chega a todas as classes sociais, a sexo, religião, enfim. E aí, assim, é uma contradição. Olha só o paradoxo. Por que ir ao estádio em Londrina é uma coisa tão tranquila e por que as pessoas têm ido tanto ao estádio em Londrina? Porque há muito tempo nós estamos sem esse tipo de evento, né? Tem um lapso aí de pelo menos 20 anos, desde a conquista do último título do Londrina em 1992 até agora, mais de 20 anos, né? A gente está há mais de 20 anos sem um título importante, sem um título significativo. E na esteira disso, você tem um enfraquecimento, um encolhimento de todo o processo. As pessoas perdem o interesse porque não têm o que ver, ou não têm o que ver de qualidade. E aí, são menos torcedores se mobilizando. E aí, se criam menos torcidas organizadas. E aí você corre menos o risco de que gente aloprada que não tem o que fazer se infiltre nessas estruturas. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Ter ficado tanto tempo sem futebol na cidade significa que agora todo mundo está voltando porque o conteúdo é atraente, mas esse todo mundo é a parcela boa. Os poucos ruins que apareceram, imediatamente já foram expurgados. E é programa de família, Helenida. E outros esportes também cresceram em Londrina, muito, né? demais, o basquete, o vôlei. Nós tivemos um pico, Helenida, o basquete, o vôlei, nós tivemos fases muito importantes. Mas a maneira como esses resultados foram construídos provaram equívocos. Por exemplo, há muito tempo a gente vem dizendo isso na televisão, no rádio, debatendo isso dentro da crônica esportiva. O esporte não pode ser financiado única e exclusivamente pelo dinheiro público. Não pode. Aliás, o dinheiro público não é para essa função. O dinheiro público que financia o esporte tem que ser o esporte na base. Lá na formação do atleta, na formação do cidadão. O dinheiro público não pode ir, por exemplo, para uma equipe profissional, que paga salários para um jogador que veio de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre, de Curitiba, para ganhar como atleta, entendeu? Esse foi um equívoco, Helenida. O dinheiro público acabou e as modalidades acabaram também. Celso, e você tem acompanhado isso sempre? Você tem feito a sua análise sobre os bastidores e sobre o que a gente tem visto? Você tem alguma técnica para seguir, para perceber tudo isso? A escola do rádio, né? A escola do rádio, primeiro da capacidade de improvisar, que o rádio te ensina, né? Você entrar nas histórias, você conhecer as histórias. Eu comecei no rádio esportivo. Né? Depois migrei para o jornalismo, deixei o rádio, fui fazer televisão e quando eu tive a oportunidade de voltar para o jornalismo esportivo na televisão, então tinha uma bagagem bacana. O projeto do Show de Bola na Rede Massa já tem mais de 3 anos, né? E você não perde contato, Helenida, porque você gosta, você acompanha. Mesmo quando estava na televisão, fiz muito automobilismo, fazia muito esporte, muito futebol, para a Rede Bandeirantes, para outros canais, então você não perde a conexão. E o segredo é estar bem informado, o segredo é dominar o assunto. É como participar de um debate, é como entrar numa conversa. Você só participa da conversa se você sabe... Se tem segurança naquilo. Né? Você só vai debater aquilo que você conhece. E no esporte é isso. E aí tem as técnicas, enfim, a gente vai juntando a técnica com a experiência, aí a paixão e a coisa sai. Celso, obrigada, viu, Imagina, por participar com a gente. A gente espera muito de você aí, Obrigado. Falando em esporte, aqui no site Helenida Tauil. Eu agradeço demais a oportunidade, sorte para todos nós. Quero cumprimentar os demais colaboradores. A jornada será longa e intensa. Obrigado, tá? Tomara. Obrigada a você. Give a little bit of your time to